Ô, glória! Eu estou animado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor nos dê graça. Aleluia. Marcos, capítulo de número 6. Quero ser fiel a algo que eu tentei até durante essa semana aí dar uma leão da montanha. Eu vou pregar de novo, o povo vai falar esse cara de novo. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu tentei dar uma escapada gospel, aleluia, mas não deu, não rolou. Falei, então vamos nós. E o Senhor tem falado comigo no decorrer desses dias sobre algumas coisas que aconteceram. De muitos aqui, não é novidade, de um testemunho que foi colocado no grupo aí, de outras coisas que aconteceram. E eu creio que vocês estão vendo tudo que está acontecendo aí, não somente na região de Ribeirão Preto, no sul do país. Se você dá um Google aí, não precisa ser agora, pelo amor de Deus. Você vai ver que isso tem sido recorrente em várias regiões do mundo. Tem se aumentado de uma forma assim, estrondosa, esses eventos como você está vendo ali perto de Ribeirão Preto, com essas destruições, esses vendavais, esses terremotos. Muitas coisas estão acontecendo, irmão, diante dos nossos olhos, e a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos, as promessas, sabe? Os princípios de dores de Mateus capítulo 24, esses dias um irmão de um grupo aí, que eu faço parte, de uma empresa que eu represento, ele me mandou alguns vídeos assim, que são catastróficos, assim, horríveis, e tantas coisas que estavam lá, e eu coloquei no grupo ali, um grupo secular, né, grupo empresarial, e após eu colocar lá, sobre o que era de fato aquilo, surgiu uma certa curiosidade dele, ele falou, vou mandar no seu privado. Eu mandei para ele algumas coisas, depois posteriormente começamos a ter um certo diálogo ali. Isso, querido, não é nada, não é outra coisa a não ser os sinais da volta de Jesus. Tudo isso são, sabe, está sendo prenúncios aí, o Senhor tem mostrado que Ele está às portas. Pastor, vai ser quando? Porque eu não sou louco. Eu sei que está perto, eu sei que está próximo à volta de Jesus. E a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe? Eu vou te colocar dentro de algo aqui que talvez eu vou conversar com você, não sei se eu vou conseguir pregar, mas eu quero te dar algumas observações acerca daquilo que Deus espera de nós, e muitas vezes a gente acha que Deus quer colocar uma carga tão pesada para nós, querido, e você vai ver que é simples. Eu vou repetir, você vai ver nessa noite que é muito simples o que o Senhor requer de mim e o que o Senhor requer de você. Vou repetir. E é nessa simplicidade que muitas vezes a gente se perde. Mas é bem simples o que o Senhor requer de mim e o que o Senhor requer de você. Ainda que seja difícil, porque tantas coisas querem nos atropelar. Tantas coisas estão, sabe, a cada dia nos apressando, tantas circunstâncias, tantas situações, tantos compromissos, sabe, nunca se acelerou tanto, nunca, sabe, teve uma necessidade assim, eu vejo pessoas trabalhando em 3 trabalhos diferentes, já me deparei em algumas viagens que eu faço aí, a pessoa tem lá, sabe, ela está fazendo um bico ali de Uber, de 99, ela tem uma representação comercial, e ela tem um outro ofício ali, a pessoa está se rebolando muitas vezes ali, não tem sido dias fáceis, irmão, estamos vivendo momentos, sabe, situações, circunstâncias, mas muitas vezes, se nós não ficarmos atentos, nós vamos perder, sabe, um tempo mais importante, um tempo de estarmos vigilantes, acerca dos sinais. Eu estou aqui, você está comigo? Os sinais estão aí, queridos. Você vê os sinais do amor de muitos se esfriando, você vê os sinais aí de, sabe, de pandemia, você vê os sinais aí de
tempestades, de vendavais e tal, mas eu vou te falar de algo bem simples nessa noite. Mas antes disso, eu já pedi para você abrir aí Marcos capítulo 6, eu quero agradecer o pessoal do CART, eu estava quase me esquecendo. Quem foi abençoado? Só? Mas quem foi abençoado mesmo de verdade? Amém? Que benção, irmão. Parabéns aí pela organização, foi uma benção. Você que não foi, da outra vez vai, né? Que meu Deus, pensava que o Valdeci corria só atrás de galinha, não, mas ele corre de kart também. A esposa dele falou que não está correndo atrás de galinha mais. Mas o Valdeci, tem uns caras ali que você fala, meu Deus, mas também, né? Está acostumado ali, aleluia. Mas parabéns, que bênção, né? Foi um momento ali muito interessante que nós passamos ali. São momentos assim que a gente tem um tempo de comunhão ali, tem um tempo maior para estar, muitas vezes ali dando uma rezada, tendo uma resenha ali, né? E louvado seja Deus por isso. Parabéns, que outros eventos, rapidamente. O Kaique chegou em casa, a mulher falou, mas não é verdade, é verdade mesmo, é verdade. Ele tentou provar lá que era, não, mas não é possível que você ficou, não, está aqui o caneco. Então, deu certo, Kaique? Amém. Glória a Deus. Só para descontrair um pouco, abra a sua Bíblia aí, Marcos, capítulo de número 6. Eu estou bem à vontade, eu estou na minha casa. Amém? Eu espero que você esteja à vontade também, que o Senhor tem coisas boas para nós. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículos 37 a seguir, diz assim: ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Deixa eu passar algo para vocês, querido, que nunca foi diferente e nem tampouco o é nesse tempo. Sempre nós achamos que nós não temos o suficiente. Sempre que nós estamos muitas vezes, sabe, correndo atrás do além, correndo atrás, nossa, eu não tenho o suficiente, como que eu vou resolver essa questão? E eles estavam preocupados e levaram essa preocupação a Jesus. Você conhece, eu estou só parafraseando, para você entender onde eu quero chegar. E o que Deus requer de mim, você vai ver que é muito simples. Deus não requer de você o que você não tem. Deus não vai pedir conta daquilo que Ele ainda não fez chegar em tuas mãos. Deus não vai, querido, requerer nada. Ele vai perguntar, o que você tem? Eu tenho um cajado, só isso basta. O que você tem? Sabe, é em cima daquilo que eu tenho que Deus pode trazer a multiplicação, pode trazer, sabe, o sobrenatural. Em cima do meu natural, Deus é especialista em promover o sobrenatural. Mas nós muitas vezes estamos preocupados, eles estavam preocupados, eles estavam ali de uma forma, sabe assim, olha, já está tarde, o local é deserto, essa multidão está muito tempo com a gente, onde eles vão comer, como vai ser? E simplesmente Jesus fala, dai-lhes vós mesmo de comer. E aí há esta fala de Jesus. E Jesus pergunta para eles, mas o que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Então muitas vezes o alimento que você tem é tudo que aquele que ainda não tem o que você tem está precisando. Mas ele está com você, já está com você o alimento. Você já foi alimentado, Deus já falou contigo, eles estavam ali sendo ministrados já. Eles estavam ouvindo a ministração, eles estavam recebendo o pão, que é a palavra. Eles estavam, quem tem recebido a palavra de Deus nesse lugar? Quem tem sido ministrado pelo Senhor nesse lugar? E o Senhor tem falado, irmão, se tem uma coisa que Deus tem feito, sabe, nos últimos tempos, conforme está lá em Hebreus,
sabe? É falado de várias formas, de várias maneiras, né? É o que vai dizer ali em Hebreus capítulo 1, versículo 3, não vou entrar nisso, mas está dizendo que ele fala de várias formas, de várias maneiras. Então Deus tem falado com a gente, então eu tenho recebido o alimento dos céus. Em contrapartida, tem pessoas nos desertos aí, e que não tem o que você tem. E eles não precisam de muito, eles precisam só o que você tem. E a gente está preocupado com aquilo que a gente tem é pouco, e a gente está correndo atrás de mais. E a gente está correndo atrás de mais. Agora eu quero passar para você a simplicidade do Evangelho. Uma mensagem simples. Talvez eu não sei se eu vou pregar ou se eu vou contar história. Mas você vai entender porque você é crente, aleluia. 2 de Timóteo capítulo 2. Tu, pois, meu filho, nós ouvimos aqui durante a ministração do louvor sobre essa graça, e fomos ministrados esse favor imerecido, querido, ninguém merecia nada, ninguém, mas Paulo está falando para um filho espiritual seu, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, diga assim comigo, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Olha isso, irmão, presta atenção, eu vou só continuar colocando tijolos aqui, nesse pequeno alicerce, olha só, ele mais uma vez está dizendo assim, ó, o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, ou seja, eu não quero que você ainda não recebeu, eu não quero que você ainda não aprendeu acerca disso, eu não quero que você seja um teólogo, eu não quero que você vai, sabe, falar sobre fábulas, eu quero só que você seja fiel com aquilo que eu já te dei. Você consegue entender assim? Olha lá, o que de mim, ou seja, Paulo está falando, você já aprendeu acerca disso? Tem muitos que não sabem o que você sabe. Então aquilo que você já tem, ó, aquilo que de mim, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, sabe? Quem tem ouvido aqui? E ele quer que aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que você tem ouvido, entre muitas testemunhas, confiam a homens fiéis. Eu quero trabalhar um pouco isso. O que é a nossa fidelidade com aquilo que Deus nos dá? Você continua aqui? Deus quer que eu seja fiel. Isso pode alastrar para tantas coisas, não é essa a minha ideia. Deus quer que eu seja fiel da forma que eu recebo os ensinamentos. Ele quer que eu seja fiel para transmiti-los para outros que ainda não conhecem o que eu já conheço. Você está aqui? Você quer que Jesus volte? Está esperando a volta de Jesus? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho. Então virá o fim. Querido, Jesus está para voltar. Ele só quer realmente me usar e te usar com fidelidade acerca daquilo que Ele já te ensinou, que Ele já fez você conhecer. Ele quer essa fidelidade. Agora eu quero trabalhar um pouco sobre essa fidelidade. E é isso que muitas vezes tem atropelado algumas pessoas, inclusive eu, se a gente não tomar um certo cuidado. Salmos capítulo 2, versículo 1, é um clamor aqui do salmista, que ele está dizendo, salva-nos Senhor, socorre-nos Senhor, porque faltam os homens fiéis. Olha o que está escrito lá, Salmo 12, versículo 1, 12, olha lá, salva-nos Senhor, olha o clamor do salmista, salva-nos Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. O que é a fidelidade que eu quero passar para você? É só você administrar o que Ele te dá. Você recebeu como? De graça. Você está aqui? De graça recebestes? É a fidelidade, querido, naquilo, é o meu 5 pão, é o que eu tenho, 5 pães. Conjugar certo, senão lá em casa o negócio fica feio. Você falou pães, não vou consertar. Diga assim, se eu tenho só 5 pães e 2 peixes,
Não espere você ter 20 pães e 50 peixes, querido. Seja fiel naquilo que você já tem, que Deus vai multiplicar. Então falta muitas vezes, olha lá, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Porque se todos nós tivéssemos essa fidelidade de passar para frente aquilo que nós já temos, no que diz respeito a conhecimento da palavra, ó, Jesus já fez uma obra na minha vida, eu estive, sabe, passando por uma situação assim, nós não temos mais tempo, irmão, porque a gente está preocupado com os nossos próprios interesses. Você continua aqui? Eu não quero apertar, calma, eu vou tentar, mas quem consegue entender? Então, na realidade, assim, devido a essa questão, tem muitos que têm entendido isso. E no Salmo 31, versículo 23, por ser poucos, então muda o Salmo, 101, versículo 6. Por ser poucos, os que nesse momento estão tendo essa fidelidade acerca do assunto que eu vos tenho aqui proposto, o Senhor está procurando eles. Olha lá, os meus olhos procurarão quem? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, porque tem uma obra de evangelismo, irmão, tem uma obra, sabe, tem um ID de Jesus, e esse ID de Jesus é o papel principal da igreja. Agora você vai com o quê? Fala assim, eu vou com meus 5 pães e meus 2 peixinhos, é tudo que o faminto precisa, só que muitas vezes eu estou, sabe, então aqui ó, são poucos, diga assim comigo, são poucos, Deus está procurando eles, 31, 23 de Salmo, e esses fiéis que são poucos e Deus está procurando, Deus guarda eles, Deus livra eles, porque são poucos, são objetos da procura de Deus, Deus está procurando os fiéis da terra, para que esteja comigo, o que anda no caminho reto, esse me servirá, o que anda de engano não ficará firme diante dos meus olhos. É a continuação do Salmo 101, versículo 6. Aqui ele está dizendo, amai ao Senhor vós todos os seus santos, porque o Senhor, diga assim comigo, guarda os fiéis. Não vou entrar na outra parte, que não é essa a motivação, né? De falar ali, mas retribui com abundância aos soberbos. Então, amados, ó, o que Deus requer de fidelidade da minha pessoa? É só eu colocar para frente, eu passar para frente aquilo que eu tenho recebido, aquilo que já está comigo, e é tudo que muitas vezes alguém está precisando, sabe? Muitas vezes a pessoa está precisando de 5 minutos de atenção, e muitas vezes nós não estamos tendo esses 5 minutos, porque nós estamos atropelados. Agora olha que coisa, querido, eu vou entrar numa outra faceta da mensagem para você ver a simplicidade. Provérbios 28, 20, eu quero fechar essa parte. Diga assim comigo, homem fiel. Querido, se tem uma coisa que Deus sabe fazer é retribuir, é recompensar. Se tem uma coisa que Deus é especialista, querido, é não ficar devendo nada para ninguém. Quando eu sou fiel naquilo que Ele confiou a mim, Ele tem muito mais para retribuir, Ele tem muito mais para abençoar. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Sabe, a bênção do Senhor, por isso que o sábio ganha almas, porque ele está sendo fiel naquilo que ele recebeu. Está dizendo aí, o homem fiel abundará em bênçãos, não apenas será abençoado, mas sabe, terá abundância de bênçãos. O homem fiel abundará em bênçãos. Diga comigo, mais do que se apressa a enriquecer. Eu só tenho 5 pães, só tenho 2 peixes. Pastor, mas está difícil, eu estou correndo, porque, pastor, olha, então, pastor, é uma correria. Aí esses dias eu vi um negócio muito interessante, né? A pressa é amiga de quem? Diz que a pressa é amiga, a pressa é o quê? De quem? Quem é a perfeição? Então, se a perfeição é Deus, a pressa é inimiga de Deus. E nós estamos apressados. Nós estamos muitas vezes, sabe, assim, tão preocupados, como é que vai fazer isso? Onde a gente vai conseguir aquilo? De que forma será que vai ser isso? Tem que vir um grande, sabe, um grande avivamento, sim, mas o que você está fazendo com os teus 5 pães e 2 peixes?
Eu quero um avivamento, mas o avivamento começa com pouco, que ele multiplica, irmão. Aquele pouco que você tem, você passa para o outro passa para o outro passa para o outro passa para o outro, vira muito. E o Senhor faz o quê? Ele te dá mais. Ele te dá mais. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa fidelidade no pouco, irmão, que nos leva, sabe, a ser alguém que vai abundar em bênção. O Senhor quer, o Senhor tem, o Senhor sabe retribuir o homem fiel. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Diga assim, me ajuda aí, irmão. Fala, não é o pastor que está falando sobre castigo. Deixa eu contar um negócio para você. Eu dei uma procurada aqui, aleluiada aqui, não achei. Mas como é algo que me fez pregar essa mensagem, aconteceu poucos dias aqui. Eu posso falar isso, está sendo gravado, aleluia. O irmão chegou para mim aqui poucos dias, ele não está aqui, mas com certeza ele vai ouvir essa mensagem depois. O irmão Marcos, ele chegou para mim aqui, ele foi levar acho que um carro em São Paulo, uma coisa assim, né? É isso? Para a filha dele, alguma coisa, para quem que foi? Para a filha, tá, só para contextualizar. Então ele não pôde estar aqui, nem no kart ele conseguiu ir ontem, mas ele chegou para mim naquele canto ali, e assim, desesperado, pastor, você vê como que é simples, irmão, eu continuo dizendo para você, perdoe um pouco, talvez, eu enfatizar tanto, a simplicidade das coisas, que muitas vezes nos atropela, muitas vezes nos fazem, talvez, sabe, alvos de um castigo, que não era para a gente viver ele, mas muitas vezes essa pressa, sabe, o que se apressa. Então ele fez, sabe, no coração dele, de coração, ele fez uma doação, falou, no aniversário da igreja, tá, eu quero doar uma dessas minhas ovelhas aqui, cabras, lá do sítio, eu vou ofertar essa ovelha. É boa, a motivação é boa ou não? Eu vou ofertar uma dessas ovelhas aqui, para o churrasco da igreja, para o aniversário da igreja, aleluia, irmão, deixa Deus te usar. Mas aí, pouco tempo depois, uma dessas ovelhas lá no sítio dele, né, ele encontrou ela morta lá, no barro, no brejo lá, e ele ficou muito triste, bem assim, chateado, mandou um áudio para mim e tal, e beleza, mas só que passou mais uns dias, aí sumiu mais duas. E aí, numa segunda-feira de oração aqui, tá? Segunda-feira de oração, ali naquele canto ali, ele me procurou, pastor, aconteceu isso, sabe? Tá de pé, eu vou continuar assim, querido, mas o negócio não tem nada a ver com ovelhas. Deus está querendo te falar outra coisa que você não está conseguindo discernir. Pode ter certeza, Deus está falando outra coisa no seu coração, só que você ainda não conseguiu discernir. Mas faz o seguinte, ora, busca, clama, que Deus vai te mostrar que o negócio não tem nada a ver com ovelhas. Olha que resposta fácil para dar para a pessoa. O cara já não está legal, né? Não tem nada a ver com ovelha isso aí, você pode ter certeza, Deus quer ministrar outra coisa com você, você não está conseguindo discernir, mas Deus vai te dar discernimento. Passou poucos dias, irmão, poucos dias, Deus ainda fala, querido, e Ele vai continuar falando aqui nesse lugar. O que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Por causa dessas ovelhas, ele faltou dos cultos. Foi lá, por quê? Porque ele vê daqui, ele vê o que está acontecendo lá, tem as filmagens. Então ele, preocupado com isso, ele foi uma vez lá, né? Não sei se duas, não sei, tá? Eu só estou dizendo do ocorrido. Mas enfim, ele foi lá procurar essas ovelhas, ele foi lá e nada tal. Quando eu falei para ele, não tem nada a ver com ovelha, Deus quer te falar outra coisa. Deus falou com ele, irmão, de uma forma bem clara, você está tão preocupado com as tuas ovelhas lá, e eu te dei um ministério de você resgatar as minhas ovelhas, e você está preocupado com as tuas. E era para você estar fazendo a obra que eu confiei para você fazer, era para você realmente estar trazendo as ovelhas que, através da tua vida, eu quero ganhar. Então, muitas vezes assim, eu estou tão apressado, o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo.
Então não é Deus, querido, Deus não é um Deus, sabe, o Deus está prontinho ali com um tridente na mão, eu estou querendo te pegar, Lúdio, eu estou querendo te pegar, ó, eu estou de olho em você. Não, querido, Deus quer me abençoar, Deus quer que eu coma o melhor dessa terra, Deus quer que eu seja cabeça e não cauda, que eu tenha para emprestar e não tome emprestado, só que Ele quer de mim fidelidade naquilo que Ele já me deu. E quando ele, sabe, ele chorou, pastor, se eu quiser compartilhar, compartilha, mas Deus falou comigo, bem que o senhor falou que não tinha nada a ver com ovelhas, né? Deus está falando, você está preocupado com isso aí? Agora, deixa eu falar um negócio para você, as ovelhas apareceram, quando ele entendeu o recado. Então Deus, amado, sabe, Deus não quer tomar o que você tem, Ele só quer que você multiplique o que Ele tem te dado, e que outros possam ter acesso a um Deus poderoso, um Deus que salva, liberta, um Deus que escreve o nome no livro da vida, um Deus que, como você ouviu aqui, é inexplicável o seu amor, sabe, é esse Deus, que muitas vezes você tem pouquinho, irmão, talvez você tenha pouco conhecimento, talvez você está começando na fé agora, não importa, um Jesus te ama, ainda faz diferença. Querido, eu não sei o que você está passando, eu estou vendo você meio triste, mas eu posso orar por você? Esses dias aqui, eu no meu pedal ali, que tem sido preguiçoso nesse pedal, e eu, o tempo não dá, é viagem, é frio, é vento, é preguiça, não sei o que é. Mas aí numa dessas, aí eu perdi o companheiro. Companheiro Lúdio, companheiro frouxo. Eu sou Goiânia, sou do Goiás, nada, tudo marra, só papo furado. Aí, mas eu estou indo no meu pedalzinho sozinho ali mesmo, né? Já que não tem companhia, vai sozinho, aleluia. Mas eu estou ali e tal, passando ali para ir para o aeroporto ali, eu fui lá na frente, daí a pouco que eu falei, peraí, eu vou voltar ali. Você imagina o que tinha ali, né? Você já entendeu? Aí estava lá, toda produzida e tal, e vai, e vem. Eu falei, não, senhor, eu vou voltar lá, vai, volta lá. Peguei minha bicicletinha, fui, Tiziano, eu cheguei perto assim, dei uma parpada, né, para dar um... vai me xingar, vai. Aí encostei perto, né, vou falar do rapaz, né, vai ficar mais fácil. Mas estava, eu falei, você me permite eu falar algo para você? Preciso falar algo que Deus pediu para falar para você. Virou para mim e falou assim, você vai falar que Deus me ama, né? Eu simplesmente, querido, falei, Deus te ama e tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida. Eu falei, então, a minha família é evangélica. Eu falei, então, volta para Jesus, sabe, Jesus com certeza tem algo que você ainda não experimentou, Jesus está pronto para te restaurar, está pronto para te resgatar, querido, muitas vezes, sabe, muitas vezes é um ato de fé, mas o que vai acontecer? É os meus 5 pães e os meus 2 peixes, é ter a ousadia de chegar ali, Jesus, é verdade, isso que você ouviu é verdade, Jesus te ama e tem um plano na tua vida, Jesus quer o melhor, Jesus quer que você realmente, sabe, vença, que você tenha realmente novidade de vida. Querido, é simples, você quer ver como que é simples? Vou te colocar na simplicidade, você está entendendo, amém? Que você tem para dar, eu tenho para dar, mas a pressa, os compromissos e as muitas coisas, sabe, muitas vezes nos rouba disso. Falei aqui já, eu estava pedalando com o Pedrão, dessa vez ele estava pedalando ainda, aleluia. Chegamos num posto aqui, no 320, lembra? Joel, aí ó, aleluia, nome de profeta, irmão. E o cara falando lá de só Jesus dos crentes. E ó, porque não sei o que, não tem mais jeito para mim, melhor é morrer, e pai, coisa, e vai. Daí a pouco, ele começou a entrar nos assuntos, eu falei, o senhor falou bastante aí agora, que não tem jeito, agora o senhor pode me ouvir um pouquinho? Aí comecei a falar com o homem lá, daí a pouco, né, eu estava orando pelo homem, no meio do posto de gasolina, querido, o que tem? Pastor, tem vergonha, os tímidos não vão subir, irmão. Então, querido, não tem, sabe, tem oportunidades que vão aparecer no teu caminho, no meu caminho. Tem uma coisa que eu já falei aqui, vou falar de novo. Se você não gostar, nós acerta na saída, aleluia.
De primeiro, querido, de manhã eu tinha essa oração matinal. Eu falei, Senhor, coloca alguém no meu caminho no dia de hoje para eu falar do teu amor. E era difícil o dia que isso não acontecia. Senhor, prepara alguém, prepara uma situação, prepara uma circunstância, mas eu quero falar do teu amor, eu quero que o Senhor prepare, sabe, uma ocasião para que eu possa falar que o Senhor é poderoso, que o Senhor... E sabe, queridos, é tremendo isso, mas nós estamos sendo roubados da simplicidade do Evangelho. Vou pregar agora João capítulo 1. Eu não quero, nem vou, porque a mensagem já foi praticamente entregue. Mas eu vou te mostrar agora como que é simples. Aqui vai falar, né, do testemunho de João Batista, vai falar realmente aqui, de uma forma que você ouviu aqui esses dias na quarta-feira, a singularidade do Evangelho de João, algumas coisas que só ele narra nas Escrituras. Mas eu quero falar para você acerca dos primeiros apóstolos de Jesus, os primeiros que Jesus chamou. Isso começa aqui no versículo de número 35. No dia seguinte, antes falou de João, né? Quem você é? Você é profeta? Ele fala, não, eu sou a voz que clama no deserto. Nós somos esses também, irmão, que nós clamamos no deserto muitas vezes. É lá no deserto que havia uma necessidade. Nós não somos o caminho, mas nós podemos apontar o caminho. João não era o caminho, mas ele apontava para Jesus. Você vai ver que é isso que nós precisamos fazer. Você não tem a solução, mas você aponta para alguém que tem. 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, diga assim, que achou a Filipe. Presta atenção nisso aqui, irmão. Jesus achou a Filipe. Jesus te achou? Jesus me achou um dia. Então a sequência aqui, você vê que é bem tranquila, olha o que está dizendo aqui. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. Diga assim, Filipe era de... Não, Filipe, continua, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael, diga assim, Filipe foi achado por Jesus, e achou Natanael. Não vai espantar o cliente. Você foi achado por Jesus? Você já achou quem? Alô? Eu achei a ministração do louvor fraca hoje. Esse negócio, fica todo dia a mesma coisa. Acha defeito, acha tudo, menos achar alguém para Jesus. Eu fui achado por Jesus, Jesus quer que eu ache alguém para ele agora. É simples, irmão. É simples. Sabe, o João tinha os discípulos, agora você pode fazer discípulos. Você pode encostar em alguém, você pode acompanhar alguém, até a pessoa se firmar. Mas eu não tenho tempo. É isso que está acontecendo com a gente. A gente está sendo roubado, querido, da simplicidade do Evangelho. Digo assim, Filipe achou Natanael.
olha só o que acontece aqui, agora é com Jesus. Muitas vezes eu acho que agora eu vou fazer tudo, agora eu tenho que me virar, agora eu vou comprar, não, quando você leva alguém a Jesus, Jesus cuida dos detalhes. Olha o que vai acontecer ali. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ah, mas será que só ir na igreja vai resolver? Vinde e vede. Faz uma experiência com Jesus, dá lugar para Jesus. Sabe? Ah, eu tenho vergonha. Vai lá, vai ver. Vai, deixa Deus falar com você, abre o teu coração para receber a palavra de Deus. Você vê que Deus vai mudar a tua sorte. Muitas vezes a gente não tem essa ousadia. Olha lá, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Que teologia tem nisso, irmão? Continua. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro. Agora é Jesus que age. Minha parte é só: vem ver, vem ter uma experiência com Jesus, sabe? Vem, experimenta aquilo que eu já experimentei, aquilo que Deus fez na minha vida. Com certeza, querido, Ele não é homem para que minta. Ele diz que não faz acepção de pessoas. Vem ver se Ele não vai mudar a tua vida, vem ver se Ele não vai mudar a tua sorte. Vem ver se Ele não restaura o teu casamento. Vem ver se Ele não é poderoso para curar essa tua enfermidade. Mas vem, senão é só teoria. Vem ver, foi só o que Ele fez. E Ele foi. Agora, quando Ele foi, olha o que Jesus faz. Jesus viu Natanael vir. Mas por que Ele veio? Porque Filipe insistiu com Ele. Vem ver. Ah, mas pode vir alguma coisa? Ah, então, realmente tem uns que dá certo, outros que não dá. Não, querido, sabe? Eu não tenho que florear. Vem e vê. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua sorte. E ele foi. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus. A experiência agora é de quem, irmão? A experiência da pessoa que você trouxe. É ela com Jesus agora. Jesus é responsável por fazer a parte dele. A minha parte é vir e ver. A minha parte é achar alguém para eu realmente, sabe, falar desse amor, falar, mostrar que há um caminho, mostrar que é verdade mesmo. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele tem feito, é verdade que a obra ainda não está completa, é verdade que tem áreas ainda que eu luto com elas, mas é verdade também que o Senhor me restaurou, o Senhor me tirou das drogas, o Senhor me livrou, sabe? Era para eu estar condenado, eu estava sentenciado à morte. Jesus escreveu meu nome no livro da vida, Jesus me deu uma nova esperança, Jesus mudou meu cativeiro, Jesus tem feito eu prosperar onde muitos não têm prosperado, Jesus tem me dado motivos para eu me alegrar na presença dele. Jesus tem estado comigo todos os dias, até a consumação. Eu não ia pregar. Tem estado comigo até a consumação dos séculos. Jesus disse que não me deixaria, não me desampararia, e isso tem sido verdade na minha vida. Vem e vê se Ele também não pode fazer isso na sua. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do homem. Deixa eu terminar aqui. Aqui nós descobrimos a escada de Jacó, do capítulo 28. Ali era uma escada, que tipificava, se cumpre aqui, porque ali quando Jacó também estava fugindo, estava num momento ali de foge ou morre, e ele chega em determinado local, e ele então pega uma pedra, capítulo 28 diz, tarefa para sua casa, Gênesis 28, e coloca como seu travesseiro, e ele tem uma experiência, e ele então vê essa situação, a escada de Jacó, que anjos subiam e desciam, e o Senhor estava em cima,
E o Senhor falou com ele. Essa escada de Jacó é Jesus Cristo, amados. Ela ainda é uma ponte para a salvação daquele que está fugindo, daquele que está no deserto, daquele que está angustiado. Quando Jacó se deparou com essa escada que é Jesus, que você se deparou com ela, e ela é o acesso que nos leva para os céus, que continua tendo esse acesso, sabe? O que aconteceu com Jacó? Ele começou a ouvir promessas, e Deus falou para Jacó: você vai, você volta, mas eu não te deixarei, até que eu cumpra na tua vida tudo aquilo que eu tenho te prometido. Quando você tem um encontro com essa escada, irmão, ele começa a falar para você: ei, eu sou o Deus de Abraão teu pai, eu sou o Deus, sabe? Essa terra que você está, eu darei a ti, a tua descendência, porque eu não te deixarei, até que eu cumpra na tua vida tudo aquilo que eu tenho prometido. Ei, Deus não é covarde, irmãos. Ele não me deixa, Ele não te deixa, Ele não nos deixa. Ele só está querendo a minha fidelidade, para falar: Senhor, eu te louvo, porque eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas eu sei que isso pode fazer diferença na vida daquele que não tem nada. Me ajuda a valorizar esses 5 pães. Tem alguém aí com 5 pães? Querido, Jesus está às portas, sabe? E Ele sabe galardoar, Ele sabe retribuir, Ele sabe chegar naquele dia e falar: servo fiel, fostes fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor, porque eu tive fome. Sabe qual que é a fome que Jesus tem, irmão? Fome por almas. Tive fome, me deste de comer. O que estava na tua mão, você fez chegar na vida de outros. Você consegue receber essa palavra? Fique de pé que eu quero orar com você. Nós vamos voltar, queridos, trabalhar um pouco mais. Só que nós precisamos, de repente, aí no seu coração arde essa questão social. Nós temos um trabalho tremendo na igreja, que vai ficando um pouco meio adormecido, vai se perdendo, fala-se uma vez, 2, 3, 4, depois começa bem. Nós temos um trabalho social aqui, de não só levar cesta básica, só levar alimentos, mas acompanhar famílias durante um bom período aí. Não é só dar o pão, não é só a questão lá de Samaritana lá, né? A água que ela tinha, Jesus falou: você vai voltar a ter sede, mas eu tenho uma água que vai saciar a tua sede. Então a gente não vai levar só a cesta básica, só o alimento. O projeto Missão 12 é para resgatar famílias que também estão ali, sabe? Só que nós precisamos de pessoas que queiram se interagir com isso. Pastor, eu tenho isso no meu coração, de ajudar famílias assim, de visitar famílias menos favorecidas, levar um alimento, sabe? Não só levar uma palavra. Então tem um projeto tremendo, irmão. Vem nos ajudar. A questão fica na mão de 2, 3, sabe? Vai perdendo assim, vai. Sabe, a gente tinha como costume aqui, no dia de ceia, um pouco, aí o Carlos está balançando a cabeça, é falta nossa mesmo, eu reconheço, mas você vai cansando, irmão. É tantas coisas que vai, sabe, assim, e daí a pouco, mas aqui no dia de ceia o pessoal trazia alimentos. Quem lembra disso? Para que esses alimentos? Para formar cestas básicas, para atender famílias. Pode ser uma família da igreja. O que nós não queremos é expor ninguém. A pessoa está passando por um funil, uma dificuldade, ela vem falar no Missão 12, eu estou passando por uma situação nesse mês, a igreja abençoa, a igreja, sabe, ela tem ali uma conta de água, muitas vezes, sabe, mas tem realmente todo um mecanismo aí que não só funciona para dar as coisas. Não é esse o objetivo principal, é dar realmente o que mais a pessoa precisa, que é acesso a essa ponte. Essa ponte, levar essa pessoa realmente a encontrar a ponte de Jacó, que é Jesus, e realmente ter a sua vida transformada, para daqui a pouco ela que estava sendo ajudada, ela consiga ajudar outras pessoas. Isso é o Evangelho.
Amém? Você continua aqui? Eu quero orar, mas querido, não deixa isso só, pastor, eu senti quer saber como funciona? Vem conversar com a gente. Sabe, tem muita coisa que a gente pode fazer em prol do reino, queridos. E Jesus conta com você. Amém? Você consegue receber essa palavra? Pai, eu te dou graças. Porque na minha simplicidade, na minha pequenez, eu me esforcei por entregar aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Eu não fiz de uma forma que foi a mais adequada, que o teu Espírito complete a obra no coração dos meus irmãos. Mas que nós possamos, Pai, nos despertar, porque, Pai, muitas vezes nós queremos coisas, Pai, muito grandes, queremos eventos fabulosos, queremos tantas coisas, Pai, seminários, sabe? Não, Senhor, o Evangelho é simples, o vinde verde é simples, o Jesus te ama é simples. Eu sei que o Senhor continua sendo responsável por todos aqueles que nós conseguimos levar até o Senhor, como Natanael. Eles não ficam da mesma forma, o Senhor transforma vidas, o Senhor ainda transforma vidas, vidas que realmente queiram vir para ver, aqueles que dão passos de fé na direção do teu chamado. Vinde e vê, ele foi e viu, e nós podemos ver coisas tão maiores, como o Senhor disse para Natanael: daqui por diante, você verá os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nos ajuda, Pai, desperta-nos em nós o teu propósito, faz em nós a tua obra, Senhor, nos ajusta, Pai, tem misericórdia de nós, tira de nós tudo aquilo que nos afasta do propósito, tira tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes nos rouba daquilo que é o essencial, daquilo que é o primordial. Tantas coisas, Pai, tomam o nosso tempo, tantas coisas, Pai, estão, ó Pai, muitas vezes diante de nós, que não tem, Senhor Deus, ó Pai, nenhum tipo de relevância, mas toma o nosso tempo, mas, Pai, nos faz perder a essência do chamado. Senhor, que nós possamos valorizar esses 5 pães e esses 2 peixes, e possamos multiplicar, sermos fiéis na administração daquilo que o Senhor tem dado a nós. Nós te louvamos e te pedimos, ó Deus, tem misericórdia, desperta-nos, aviva em nós o teu querer, e aviva em nós a tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, glorifica o Senhor, dê a Ele toda a honra, dê a Ele toda a glória, no nome de Jesus.